Valores reais não são medidos exteriormente. Seja muito bem-vindo ao canal Evangelho, tudo bem com você? Neste vídeo eu quero falar com você sobre um reino que não vem com aparência exterior, porém capaz de transformar toda a terra. O nosso olhar para as situações da vida fazem toda a diferença. Pode não mudar a circunstância em si, o cenário, mas faz diferença em nós e em outros, diante da circunstância. O fato é que o mundo não deixará de ser mundo e estar morto no maligno até que o Senhor venha dissolvê-lo. Contudo, nós podemos iluminar como um luzeiro nele, ao ponto de mudar a realidade não apenas nossa, mas de todos à nossa volta. Isto porque, ao contrário do que muitas pessoas hoje acreditam, o reino de Deus não veio com aparência exterior, mas é produzido primeiramente dentro de nós, antes de se manifestar ao mundo. Quando decidimos pelo amor e pelo bem, podemos encontrar paz em meio à guerra. E isto não concorre com o fato de que precisamos alertar aqueles que andam distraídos. Na verdade, pregar o Evangelho nos leva a viver diferente e a pensar diferente, de modo que frequentemente aquele que julga precisar ouvir é muitas das vezes aquele que é usado a falar, porque este está vivenciando a experiência de viver sob este reino, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Porém, muitas pessoas ainda não sabem onde está o reino de Deus, e digo isto por fatos e não por conjecturas. São como os amigos de Jó, por exemplo, que por não enxergarem o propósito de tudo que Jó vivia, tentavam associar o que aparentemente era negativo a alguma atitude errada que pudesse ter sido praticada por Jó, que tenha produzido toda aquela calamidade e que justificasse todo aquele cenário de sofrimento, sem jamais intuir que muitas vezes é necessário passar por experiências ruins para evidenciar ou produzir algo bom em nós, e carregamos então nossa casa interior conforme nós a erguemos. Ela projeta nossa realidade no mundo por onde quer que andemos, por isso não pouco encontramos reis vestidos de mendigos e mendigos vestidos de reis. O que considero ser um dos maiores enganos hoje e que fatos provam que é exatamente assim, é como o fato, por exemplo, de que enquanto o Titanic estava enchendo de água, os primeiros a perceber foram os que estavam na parte inferior do navio. Os que se colocaram sobre estes, nos andares superiores, não perceberam de imediato o que estava acontecendo, mesmo tendo sentido o choque do navio contra alguma coisa no mar. Mas eles confiavam no navio, e quando chegou o momento crítico de encarar a realidade, foram eles os primeiros a querer salvar as suas próprias vidas. Logo depois, o Senhor fala que a candeia do corpo são os olhos. Ele disse que ninguém pode servir a dois senhores, e isto é o que muito precisamos discernir, porque nem sempre o outro senhor será necessariamente algo tão explícito como o dinheiro, mas pode vir a ser o que o contexto anterior deste mesmo capítulo nos mostra: um coração agarrado às coisas terrenais. Planos não para a vida ser melhor e ter o sustento de cada dia com sabedoria, mas planos produzidos pelo medo, ansiedade e ganância, colocando o homem a querer ajuntar a sua comida, retirando a oportunidade do outro, contra a fé da confiança em Deus, acumulando até para as gerações futuras dele, que ele não sabe se permanecerão, a fim de privá-los do esforço que ele mesmo teve durante sua vida e que muitas vezes molda o caráter, se foram justos os meios pelo qual adquiriu tais bens. De fato, sempre queremos coisas as melhores, e esse não é o problema. O problema está quando confundimos que os reais valores de um reino até então invisível, mas que será manifesto visivelmente, são valores baseados em coisas efêmeras, e não nas coisas que são eternais, nas visíveis e não nas invisíveis, como a prática do amor, da justiça e do perdão. Mas a herança incorruptível é colocada em segundo plano, enquanto se busca as corruptíveis. A utopia de todo jovem é mudar o mundo, mas o nosso olhar jamais vai mudar o mundo que está morto no maligno. Porém, o nosso olhar pode mudar a nossa maneira de lidar com o mundo e tudo à nossa volta, a nossa forma de encarar as coisas. O nosso olhar pode nos dar uma vida profundamente feliz ou nos afundar em depressões profundas provindas da falta de esperança. Não somos crianças que fantasiam sua própria realidade, mas somos da fé, que gera a nossa própria realidade a partir do que já está feito em Deus.
Por isso, constantemente vamos ver o que ninguém vê, vamos provar o que os outros não podem provar, vamos viver no mesmo lugar onde muitos escolheram morrer em vida. E em falando de fé, eu quero dar a você um resumo com mais clareza e simplicidade do que significa ter fé. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, está dito: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Mas embora a gente leia este texto, muitas pessoas ainda ficam em dúvida sobre o que realmente é a fé. Então eu quero compartilhar com você que aquilo que o escritor de Hebreus está querendo nos dizer é que pela fé temos provado de realidades ainda não manifestas. A fé não é vazia ou um autoconvencimento, mas é dada pelo próprio dono da fé, nosso Senhor, de maneira que nem mesmo as realidades em fé se dão em nós sem esta certeza de que o que dela decorre existe antes em Deus. A fé concretiza em nós o que já existe em Deus. Se entendermos isto, compreenderemos melhor a fé e porque tudo o que pedirmos ao Pai nos será concedido e também porque muito o que temos pedido não nos é concedido. Amém? Se você gostou dessa mensagem, clique no gostei e compartilhe com alguém. Você pode estar exortando, consolando e edificando uma vida que está precisando. Um dia de muitas bênçãos para você e, sobretudo, muita fé. Shalom Adonai.